Descansamos bem? Ai, que bom. Então, falando do Teleios, né? Antes do Teleios, eu estava conversando com a bispa de Piabiru. A bispa me perguntou, e você devia perguntar aqui na sala de aula. Pode perguntar. Então, eu vou perguntar. Então, a bispa perguntou para mim, pastor, então, a Bíblia diz lá em Hebreus que hoje tu és meu filho, eu hoje te gerei. Aí ela vem falando essa questão, ele leva os alunos para o mau caminho, não tem jeito. Você segurou os seus colegas lá, ficou fofoqueando lá, veio para cá conversando, é desse jeito. A gente estava conversando sobre igreja. Aí ela perguntou, mas lembra? Aí eu respondi para ela o seguinte, lembra? Tu és meu filho, hoje te gerei. Qual é o sentido de hoje nas Escrituras? Lembra que eu falei com vocês esses dias atrás? O que é? Dia da visitação. O dia da visitação não é Cronos. O dia da visitação é Kairos. Hoje nós estamos vivendo o hoje, o dia da visitação. Então, o Filho de Deus, ele foi gerado, humanamente falando, foi gerado pelo Espírito Santo, ele foi gerado no Kairos, ele foi gerado no hoje, ele foi gerado no dia da visitação. E Deus vive no eterno presente. Como você estava falando ali, Mansueto, a eternidade, irmãos, é uma coisa tão longe da nossa mente, tão longe, porque a eternidade não é um lugar onde o tempo demora muito. A eternidade é um lugar onde não tem tempo. Amanhã, quando chegar, será hoje. Exatamente. Amanhã, quando chegar, vai ser hoje. E ano que vem, quando chegar, vai ser hoje. Você nunca vai sair disso. Então, o que muda o nosso hoje? É a presença de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo renova as nossas vidas sempre no hoje. E a Bíblia diz isso em Eclesiastes capítulo 3. Né? O que já foi é, o que será também já foi. Aí ele diz, Deus renovará o seu dia. O que é renovar? É você fazer as mesmas coisas como se fosse a primeira vez. E isso tem que estar... A Bíblia fala, não deixe para fazer amanhã, não, que você pode fazer hoje. Exato. Então, aí ele vai dizer no Eclesiastes 3,14, né? Não, amanhã não existe. O que existe é hoje. Quando chegar amanhã, é hoje. Entendeu, Mansueto? Sempre vai ser hoje. Qual é a grande novidade? É a presença de Deus na minha vida. Porque quando Ele está na minha vida, o hoje vai ser sempre novo. Deus fará renovar-se o que se passou. E isso a gente leva para o casamento da gente. Só uma parênteses aqui. Como é que o beijo entre um casal pode ser o mesmo? Como é que pode ter o mesmo fogo, a mesma paixão, mas o camarada está casado 15 anos, 20 anos, 30 anos, 30... Como é que o desejo sexual, o beijo, o abraço pode ser tão caloroso? Porque é como se fosse o primeiro. Ou seja, Nayane, os nossos casamentos nunca podem sair do hoje. O problema é quando os casais deixam hoje, ontem ou amanhã. São tempos que não existem. O casal que não vive o hoje, se ele vive no ontem e se ele não vive no amanhã, ele não vive, porque o ontem e o amanhã não existem. O que existe é hoje. Qual é a grande coisa boa do hoje? Cristo está presente. 2 pecadores debaixo do mesmo teto. Do mesmo teto. Então, 30 anos depois, o beijo é o mesmo que a gente beijou quando estava na lua de mel. O abraço é o mesmo quando a gente era namorado. Por quê? Porque tudo se renova a cada dia, dentro do hoje. Casado e parece que casei ontem. Olha, ele tá chorando! Meira, aguenta, Meira, não adianta fazer essa cara, não. Pega fogo em tudo! Olha aí, ela... Aí sim! Viu, cadê? Essa barba pega fogo, né? Aí sim! Vamos, mesma coisa, glória a Deus, ó, Meira. Meira, não fica vermelha, não.
a gente está acostumado com ele. O cara teve 7 batismos da vida, pô. Menino espontâneo. Esse é teleios puro, cara. Só não fica vermelho. Ele só não fica vermelho, mas é teleios puro, né? Ok, Eli? Respondi ali, né? Ali, continuando, a palavra relacionada a teleios significa completo, maduro, totalmente desenvolvido, repetir aqui, me perdoe. Levado ao seu fim acabado, não querendo nada necessário para a completude. Já está teleios. Em bom estado de funcionamento. Teleios significa solidez consumada, inclui a ideia de ser inteiro. O que diz o autor de Hebreus é que as experiências e sofrimentos pelos quais Jesus passou o capacitaram perfeitamente para ser o Salvador e Redentor dos homens. Então, Deus nunca teve uma experiência humana. A Bíblia fala que Deus não pode ser tentado, não é? Mas humanamente Deus foi tentado. A Deus ninguém tenta, mas em carne foi tentado. Então, que experiências que Cristo teve? Teve experiências humanas dos quais Deus jamais teve. Ele criou o homem, ele formou o homem. Eu estava falando com o Mansueto ali agora. Deus emprestou a sua bondade, o seu amor, a sua justiça. Ok, mas Deus nunca experimentou nada. Ele nunca comeu um cordeiro assado. Quando Jesus comeu um cordeiro assado, disse, pai, isso que nós fizemos é bom mesmo. Você não sabe, mas eu sei. Eu sei. Imagina a picanha. Deus, pai, essa picanha que nós fizemos é uma. O senhor nunca vai saber, mas é maravilhoso. Inclusive, Jesus, com todas essas experiências humanas, se transformou em teleios. Né? Essa questão toda. Olha que impressionante. A obediência é a sujeição de uma vontade a outra. Aceita o desejo de outra pessoa. Jesus cumpriu completamente a vontade do Pai durante sua humanidade. Ao fazer isso, ele aprendeu alguma coisa. Ele aprendeu a obedecer ao Pai, e isso estava estritamente em sua humanidade e não em sua divindade. A palavra por indica os meios pelos quais Jesus aprendeu a obediência. Ele cresceu em obediência por meio de extenso sofrimento. Ele não sofreu passivamente, ele obedientemente sofreu. O Pai não isentou Jesus da aprovação. Aqui vai a questão interessante. Quero pegar a palavra do Mansueto hoje. Aí, Mansueto, você falou, o cristão é cordeiro. Você falou. Bom, eu acho que o cristão deve ter outra postura. E eu sei que o cordeiro que você falou foi num sentido de passivo. Não foi isso? Foi. Nós não podemos ser passivo. Porque se a gente for passivo com o que está errado, eu estou compactuando com o que está errado. Se eu for passivo com o que é injusto, eu estou dizendo, eu nem vou me envolver com isso, não. Não. Não, exatamente. E a passividade é a indiferença. A passividade é a indiferença, eu não estou nem aí se estupra criança, se não estupra, porque eu sou um cristão. É uma imagem errada. Não pense que eu vim trazer paz. Exatamente, não penseis que eu vim trazer paz, eu vim trazer espada. Então, quer dizer, o fiel da balança da sociedade humana se chama igreja. Nós não podemos ser passivos, nós precisamos ser obedientes. E a obediência de Deus, muitas vezes, implica em agir. Proatividade. Claro que eu não vou fazer justiça com as minhas próprias mãos, mas eu não vou ficar passivo. Eu vou denunciar. Os profetas denunciavam. O cristão não é passivo, ele é obediente, porque Jesus disse, aquilo que é injusto, denuncie. Fale. Grite do eirado. Porque o cristão passivo não agrada a Deus. E o próprio Samuel degolou o rei
O Agag lá dos amalequitas. A Bíblia diz lá em hebreu, no hebraico, ele despedaçou. Eu não posso compactuar. Como é que eu vou ficar passivo quando eu vejo injustiça acontecendo na sociedade? O próprio Senhor Jesus mostra bem, né? Mostra bem. O próprio Senhor Jesus foi traçar Azorrag para... Foi, por quê? Por que Jesus fez aquele Azorrag todo? Nós estamos falando sobre isso aí aquela vez, né? Porque se a gente for passivo, você está permitindo que o mal prevaleça e tenha a última palavra sobre a sua sociedade. Não, você tem que brigar. Politicamente, filosoficamente, socialmente, biblicamente. O que nós não podemos ser, vamos orar. Claro, a gente vai orar. Mas vamos agir, falta profetismo nos cristãos hoje. Falta a gente chegar, como você bem falou, Sidney, Jesus fez um azorrague, Jesus falou bem assim, a cambada de raça de hipócritas, víboras, vocês vão para o inferno, suas desgraças. É isso que ele falou. Então veja, Jesus Cristo foi obediente. E obedecer a Deus significa cumprir aquilo que o Senhor quer que a gente faça. E o que o Senhor quer que a gente faça? Que a gente brigue contra o mal. É como fazer? Eu preguei isso na tua igreja lá, né? Sobre Elias, né? Agora, como que a gente faz? A gente faz. Nós temos que banir o mal. Nós temos que ser um muro de proteção contra o mal. Passivo não. É aquela ideia do John Stott, né? Contra a cultura. Contra a cultura cristã, exatamente. Então eu tenho que me posicionar, Mansueto. Eu sou um cristão, e um cristão ele se posiciona. Qual é a posição? Como que você vai se posicionar? Eu vou me posicionar contra o mal, eu vou denunciar o que está errado, eu vou denunciar o que é crime, eu vou denunciar o que eu estou vendo, porque Deus me manda denunciar. Aqui está a questão. Tá, mas e daí quando a justiça não faz a parte dela? Você disse bem. Você denuncia. A minha função é essa, é denunciar. O João Batista denunciou. A justiça não ouviu, que era o Herodes. Mas o que aconteceu com o Herodes depois? Foi comido de bicho. Foi comido de verme. João Batista que denunciou. Então o João Batista que denunciou fez o papel dele. Cumpriu. Agora, se a justiça que está investida de autoridade, que é dada por Deus, de acordo com Romanos 13, se ela for corrupta, abre lá em... Se você abrir a Bíblia em Malaquias, se você abrir em Malaquias, o que a gente está vivendo no Brasil, os judeus sofreram isso 600 anos antes de Cristo. Não é Malaquias não, Abacuque. Se você abrir Abacuque, não, Malaquias, mas o Abacuque é mais incisivo. Ele fala, Senhor, a nossa justiça está torcida. O juiz aceita suborno. O pobre não ganha causa nenhuma. Ou em outras palavras, o profeta Abacuque denuncia a sua sociedade. E invoca a justiça. Invoca a justiça. E olha, viu, pessoal? O cristão cheio do Espírito Santo, quando abre a boca para denunciar pecado, corrupção, injustiça, Deus não fica parado. O que aconteceu com Israel pouco tempo depois? Nabucodonosor destruiu Jerusalém. Eu não me esqueço isso. Lembra do furacão Katrina? 2005. 15 dias antes, os Estados Unidos numa completa bagunça. Anarquia. O Billy Graham pregou, e ele pregava para a nação, né? Através do seu canal de televisão. Billy Graham pregou para a nação denunciando a corrupção, a corrupção da sua nação, política, religiosa, ele detonou. Aí ele disse uma frase, e a gente precisa tomar cuidado com o que a gente fala, no sentido de tomar cuidado com o que a gente fala, né? Ele falou bem assim, eu não me esqueço isso, se Deus não fizer nada na América, ele tem que pedir desculpa para Sodoma e Gomorra.
Se Deus não fizer nada na América, ele tem que pedir perdão para Sodoma e Gomorra. O que ele fez? Ele comparou Sodoma e Gomorra com os Estados Unidos. 15 dias depois, o Katrina devastou o sul dos Estados Unidos. Houve o que num país? Uma comoção nacional. Teve gente que se arrependeu de seus pecados, se arrependeu de sua vida. Então, assim, é Deus que vai fazer. É Deus que vai fazer. Então, Jesus, ele não foi passivo, ele não sofreu passivamente. Ele obedientemente sofreu. Porque aí a gente entra naquele assunto teológico chamado a humilhação. 2 estágios, vamos lá, Giovanni, você que é teólogo. 2 estágios da encarnação de Cristo. Humilhação. Opa, eu fiz o L agora. Não. Apaga, edita isso aí. Edita essa fita. Então, deixa eu mudar. Então, Jesus tinha 2 estágios. Humilhação, exaltação. Humilhação e exaltação. Né, gostou, Ilé? Aí veja. Quando é que ele foi humilhado? Aí tem alguns teólogos, Meira, que vão dizer erradamente, não é verdade? Não, ele foi humilhado porque ele encarnou. Ora, se ele foi humilhado porque encarnou, Deus criou uma porcaria. Nós somos uma baita de uma porcaria. Então, a humilhação dele não foi porque ele encarnou. Qual foi a humilhação dele? Foi sofrer, se deixar sofrer, sem que ele usasse os seus atributos de onipotência. Isso foi a humilhação dele. É ele ter todo o poder e não exercer. Ele se autolimitou, ele se deixou prender, se deixou ser açoitado, e nós comemoramos isso agora, celebramos isso semana passada. Ele se deixou morrer. Por quê? Em obediência. Jesus é o nosso exemplo. Sim. O que ele falou lá que derrubou todo mundo. Não, mas isso aí, meu, foi só um espirro que ele deu. Quem é Jesus, o Nazareno? E a Ravé? Os caras desmaiaram. Você imagina, se somente ele dizer Yahavé, que ninguém falava isso. Ninguém dizia eu sou. Aliás, até hoje o judeu não fala eu sou. O judeu fala eu estou professor, eu estou soldado, eu estou isso, eu estou aquilo. Porque eu sou é só Deus. Na verdade, nós devíamos fazer isso mesmo. É o mesmo que Moisés, que respondeu para Moisés? Eu sou. E também é o zelo do decálogo, né? Não toma o nome de Deus em vão, né? O que foi, Lucas? Esse eu sou que Jesus falou. É o mesmo de Moisés, e a Ravé é o mesmo. Eu sou. Os caras caíram. Olha, se os caras desmaiaram só porque ele disse uma palavra, imagina o que ele não poderia fazer. Mas ele abriu mão de usar os seus poderes em obediência. Então, Jesus, está ficando claro para vocês o texto? O teleios é isso. Essa obediência ativa. Agora, que interessante, né? Obediência ativa. Porque quando a gente obedece, Manceto, a gente está fazendo. Uma decisão racional. Quando as pessoas falam bem assim, porque fulano é obediente, pensa em passividade. Obediência nunca é passiva. A obediência sempre é ativa. Por quê? Porque quem obedece está sempre fazendo. Fazendo. Sim. Jonas, no caso, quando levou juízo a Nínive, ele não viu o dia da ira do Senhor. Mas 150 anos depois, a ira do Senhor veio sobre a cidade, sobre o povo assírio. Foi, mas assim, foi bom você falar, Alex. O Jonas, aí deu aquela confusão toda que o Jonas, na verdade, a turma apedreja o Jonas, mas... em relação ao Jonas,
que pregou em Nínive e depois, 150 anos depois, Deus destruiu Nínive, né? O juiz. Mas por quê? Porque o Jonas, o personagem Jonas é fantástico, né? O Jonas, coitado, o Jonas, a turma mete o pau no Jonas. Eu tenho dó do Jonas. Eu tenho dó dele. A primeira coisa que as crianças aprendem sempre é Jonas. É Jonas. Por que eu tenho dó do Jonas? Eu tenho uma palestra sobre Jonas, sabe? Aí meu título é bem provocativo. Jonas, desobediente ou patriota? Não provoca os caras? Não provoca? Aí o que acontece? Só para responder a pergunta do... Eu tenho um problema sério, eu nunca consigo responder uma pergunta objetivamente. Eu tenho dificuldade com isso. Eu tenho dificuldade. Ó, o Jonas, ele tem ódio dos ninivitas. Ódio. E não é só, ele não tem só ódio dos ninivitas porque os ninivitas eram cruéis. Os ninivitas, eles empalavam suas vítimas. Os ninivitas eram cruéis. Como é que fala quando você tira a pele? Como é que é? Não, escalpelado é o couro cabeludo. Quando tira pele por pele, como é que fala? Tem uma palavra para isso. Eles tiraram e teciam as peles. Os historiadores vão dizer que os ninivitas tentaram invadir Jerusalém 3 vezes na história. Vai lá. O Jonas, ele é um cara... Jonas é um cara assim... Quando os caras iam invadir a cidade, eles tinham 3 alvos. Sabiam que eles tinham 3 alvos? O exército, quando ia invadir, eles tinham 3 alvos. Primeiro, matar o rei, porque eles perdem a liderança política. Eles tinham que matar o profeta principal, porque eles perdiam a voz de ânimo, de encorajamento. Eles matavam o sacerdote para que não houvesse intercessão à divindade. Então, quando eles invadiam, eles tinham que matar essas 3 pessoas. Eles procuravam o rei, o profeta e o sacerdote. Então, os ninivitas tentaram invadir Jerusalém 3 vezes na história. O Jonas, ele é criança. Agora, você imagina o desespero que era na casa do Jonas, do pai, Amitai, né? Profeta. Os ninivitas, todo mundo sabia quem eram os ninivitas. E todo mundo sabia o que eles faziam. Os ninivitas estão nas portas da cidade, eles vão invadir. Vocês imaginam a tensão? Aí, doutora Léa, a senhora que é psicóloga. A tensão que era na família de Jonas, da turma orando para Deus proteger Amitai. Aí o Jonas tem lá 5, 6 anos de idade e ele está naquela tensão com a família que tem alguém querendo matar o pai. Aí eles não conseguem invadir. Passa o tempo, eles voltam. O Jonas já tem os seus 10 anos de idade. Os ninivitas estão de novo nos portões. Vamos orar para Deus proteger os profetas. Aquele tensão nervosa. O Jonas cresce sempre tendo um problema com os ninivitas. Qual é o problema que ele tem com os ninivitas? Ódio. Por quê? Porque quer invadir a nação? Não. Porque eles querem matar o meu pai. Eles querem matar meu pai. Aí quando o Jonas é homem, barbudo, feito, ele é um homem barbudo, feito, ele é um profeta. Mas ele é um profeta adoecido. Porque ele tem ódio. Não porque os inimigos... Porque é o seguinte, pessoal. Dos caras invadir, é isso aí do jogo, Mansueto. É do jogo. Naquela época, é do jogo guerra. Mas não matar teu pai. Aí é pessoal, meu. Aí é pessoal. Matar meu pai é pessoal. Aí Deus fala o que para Jonas? Vai pra lá. Se você não for pregar para os ninivitas para arrependimento, eu vou destruí-lo. Ah, então se eles se arrependerem, o Senhor vai salvá-los? Vou para Tarsis. Bem, o que ele quer dizer? Aí que vai. Ao mesmo tempo que ele era obediente, e ao mesmo tempo que ele foi desobediente, ele estava seguindo o coração dele. É uma ferida.
De Jope, onde tinha um porto, e tem até hoje, né? De Jope até Tarsis, sul da Espanha, 4.000 quilômetros. O cara estava querendo que os caras se desgramassem mesmo, né? Então, eu não vou entrar aqui nos detalhes. Sim, Calixto. Eu faço uma ideia, se a gente fala de Jonas, mas vamos trazer, Jonas. Vamos trazer para os nossos dias, né? Vamos trazer. Se eu falasse com você assim, Ian, você vai lá em casa e vai pregar o Hamas para que eles se arrependam e aceitem Jesus. Depois de tanta piedade que esse povo já... Vai lá para a faixa de Gaza. Ia ficar com o coração fechado. Como é que pode? Bacana. Não, e outra, não, porque Deus chegou para Jonas e comissionou ele assim, como eu estou com você. Se Deus me comissiona como nós estamos aqui, é uma tarefa... Olha, eu nem vou te responder. Eu nem vou te responder. O caso era mais pessoal lá, né? E o caso dela era mais pessoal. Enfim, não vamos entrar no Jonas aqui não, só para assim ter uma ideia. Aí ele vai lá para... Só que... Foi bom a tua pergunta, Alex? Só que os ninivitas se converteram. Só que tem um detalhe. A Bíblia não fala, mas existem registros históricos. Cara, eu vou falar como uma, eu sempre digo para vocês, quando não está na Bíblia, não. Uma informação. Se é fake news, eu não sei, mas é uma informação. Não está na palavra, é uma informação que eu, Irangóis, eu acredito. Que o Jonas se arrependeu e ficou em Nínive. E pregou em Nínive e discipulou os ninivitas. E eles se converteram e por 150 anos, enquanto aquelas gerações obedeceram a Deus, Deus os preservou. Existia uma capela cristã em Palmira. Lembra em Palmira que o Estado Islâmico explodiu em Palmira em 2010? Na Síria. Tinha uma capela cristã lá, Daiane, que eles construíram em cima de um túmulo que chamava Iunis. A palavra Iunis na língua semítica é Jonas. Aí corre nas informações que o Jonas se arrependeu de ter feito tudo aquilo, ele entendeu a mensagem que Deus deu para ele. Ele fica com os ninivitas, ele nem volta para Jerusalém. Ele fica com os ninivitas, ele discipula os ninivitas, ele ensina os ninivitas, morre em Nínive, os sepultam em Nínive. E esse sepulcro dele foi explodido pelo Estado Islâmico. Porque aí os cristãos, eles tinham uma convicção que aquele túmulo de Iunis era de Jonas, construíram uma capela cristã em cima do túmulo, e o Estado Islâmico explodiu em 2011. Então, enquanto os ninivitas estavam fiéis a Deus, Deus os conservou. Quando chegou uma geração que se afastou, 150 anos depois, Naum fala. Ok? Certo, Alex? Certo. Só um pouquinho. Obediência. Toda obediência tem uma ação. Ela nunca é... Vamos terminar, pessoal, porque o capítulo 6, que a gente não vai ver hoje, está terminando meus slides, também o tempo está terminando. Ele precisava aprender a empatia humana através do sofrimento. A encarnação deu ao Filho infinitamente perfeito o conhecimento experiencial necessário para se identificar com o crente. Vamos voltar aqui, Daiane, vamos voltar aqui. O camarada fala bem assim, Deus me perdoa, eu pequei. Eu fui tentado em alguma coisa, me perdoa, eu pequei. E Deus recebia o sacrifício do sacerdote, Deus o perdoava, mas Deus nunca sabia o que era a tentação. Hoje, o Mansueto chega para Deus e fala, Senhor,
Eu estou muito revoltado. Senhor, estou tentado ao mal. Me ajuda. O sumo sacerdote eterno vai dizer assim: Pai, eu sei o que o Mansueto está passando. Porque eu sei o que é ser tentado. Eu não caí porque eu era Deus, mas ele pode cair. Porque ele é humano. O que é isso? O que é isso? Ops. O que é isso aqui? Conhecimento? Eu experimentei o que é ser tentado. Não caí porque eu era Deus, mas ele pode cair porque ele é humano e é pecador. Então, por isso que a gente pode chegar diante de Deus e falar: Jesus, eu pequei, eu fui tentado e caí. E Jesus, como sumo sacerdote, vai dizer o quê, Raquel? Eu entendo você, eu nunca pequei, mas eu sei o que é ser tentado. Você caiu porque você é um pecador, eu não caí porque eu sou Deus, mas eu estendo sobre você a minha misericórdia. E isso é impressionante e tem um valor maravilhoso para a fé cristã. Esse fato da gente entender que Ele nos entende. Otília, isso é maravilhoso. Eu não estou falando com Deus que não sabe o que eu estou passando. Não, Ele sabe muito bem o que eu estou passando. Tanto é que quando Lázaro morreu, ele sabia que ia ressuscitar, mas ele chorou porque ele sentiu. Humanamente, ele decidiu participar da dor humana. Você lembrou bem. Às vezes você... Tem uns que fazem umas perguntas que é muito boa, né? Tem outros que não é de Deus, mas tem umas que é muito boa. Por que Jesus chorou quando Lázaro morreu, se ele sabia que ele iria levantar os Lázaros dos mortos de novo? É que pergunta você me fez hoje, ali no café. Ele se deixou sofrer com a família porque ele precisava de ser teleios. Ele precisava se aperfeiçoar na humanidade, porque senão ele seria um ciborgue. Ok, Deus encarnou, Deus visitou o mundo na pessoa do Cristo, mas ele nunca chorou. Nunca foi tentado. Aí tem umas perguntas, meu Deus, tem umas perguntas. Pastor, Jesus foi tentado, Satanás sabia que Jesus não ia cair, e Jesus sabia que ele também não ia cair. Por que ele foi tentado? Não, porque Satanás não tinha o que fazer. Dá vontade de responder assim, né? Porque Jesus precisava passar. Veja, o próprio Satanás contribuiu com a graça de Deus. Se hoje Jesus sabe o que é ser tentado e nos ajuda em nossa fraqueza, foi Satanás que providenciou isso. Ele tornou a humanidade de Jesus mais teleios. Percebe, gente? Então, se Jesus não passa por sofrimento humano, tentação humana, experiência humana, se ele não passa fome... Calma. O pessoal fala bem assim, mas tem uns irmãozinhos, eu tenho, não é dó não, eu tenho amor com certos irmãozinhos, sabe? Que às vezes, coitado, o pastor não ensinou direito, enfim. Tem uns irmãozinhos que falam assim, um dia falou bem assim, aí quando acontece isso, claro, eu vou corrigir, né? Com amor cristão. Cheio de graça, eu vou corrigir. Pastor, eu estou querendo fazer o jejum de Jesus. Eu falei... Ele falou, pastor, eu quero fazer o jejum de Jesus, Vânia. Aí eu falei, como é que é o jejum de Jesus? Não, Jesus jejuou 40 dias. Eu falei, não, irmão, Jesus não fez jejum coisa nenhuma. Não, mas a Bíblia diz que... Não, lê lá a Bíblia. A Bíblia diz o quê? Que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Só que passou o primeiro dia, ele não apareceu. Passou o segundo dia, ele não apareceu. E Jesus ficou esperando ele aparecer. Passou 10 dias, ele não apareceu. Passou 30 dias, ele não apareceu. E Jesus está esperando ele chegar. 40 dias,
o Satanás apareceu. Não é que Jesus fez jejum, ele foi obrigado a fazer jejum, porque ele foi para o deserto ser tentado pelo diabo. Enquanto o diabo não apareceu, ele não comia. Então, foi tão bom Lúcifer ter feito isso, porque ele ajudou Jesus a sentir fome. Senhor, eu estou com fome. Tenho pouca comida na minha casa. Tem misericórdia. Ele vai dizer, eu sei o que é fome. Eu sei de inúmeros testemunhos de gente cristão que não tinha o que comer e orou para Jesus, Jesus, nós estamos com fome na minha família, tem misericórdia. E do nada chega um cara com um carro cheio de comida, cesta básica, e cesta básica, cesta básica, cesta básica. A humanidade de Jesus faz ele entender a nossa humanidade. Então ele não foi um ciborgue, ele não foi um ser humano mecânico, ele não foi um ser humano, ok, eu vou encarnar porque eu vou salvar o... Como é que Mansueto ele vai salvar o homem sem que passe por todos os nossos processos de sofrimento? Por isso que ele se deixou ser preso, se deixou passar fome, se deixou chorar num funeral, se deixou ser tentado. Ele se deixou para se identificar. Aí o Hebreus diz o quê? Aperfeiçoou. Quando ele vai para a cruz, o que vai lá, Marcos? Um ser humano perfeito em toda a sua humanidade. Amém? Até a vergonha ele sentiu. Né? Até vergonha. Foi para a cruz. Ficou no meio de 2 ladrões. Eu gosto muito de falar isso. Chegou uma vez um pastor para mim e falou assim, irmão, eu preciso conversar com você. Eu estou muito deprimido, eu estou triste, eu estou muito chateado, estou querendo deixar o ministério. O que aconteceu? Rapaz, eu fui traído pelo conselho da minha igreja. Falei, foi? Cara, glorifica a Deus. Se Jesus foi traído, eu não vou ser? Então, se alegre, porque você parece com Jesus. Aí ele ficou mais animadinho. Aí ele ficou mais animadinho. Eu falei, é isso aí, meu irmão, continue, é isso aí mesmo. Fala, Calixto. Os apóstolos, eles se alegravam, né, por serem perseguidos, por amor de Jesus. Né? Cara, deixa eu contar a história. Tem uma mulher que eu sou apaixonado pela vida dela. Teresa de Ávila. Teresa de Ávila foi uma mística cristã, ela foi contemporânea a João da Cruz. Teresa de Ávila, ela era de um convento do século X, do século XI, mas ela era uma mulher cheia do Espírito Santo. É chamada de mística. É mística. E João da Cruz também era um místico. Gente, maravilhosos. Inclusive, o Papa proibiu, olha só ela, o Papa, na época, proibiu um livro que ela escreveu do Espírito Santo. Ela tinha dons, falava em línguas, tinha dom de cura. E o Papa proibiu o livro dela, porque na época era Roma locuta finita causa est. Né? Roma falou, está falado, está decidido, ponto final. Mas a Teresa de Ávila, quando ela tinha 7 anos, a cidade que ela morava, em Ávila, na Espanha, inclusive a Espanha ela foi invadida pelos mouros, até ficou séculos lá na Espanha. Inclusive o sul da Espanha tem muitas palavras hoje, café, algodão, essas coisas, tudo que é herança dos mouros, né? dos islãs. E aí, isso que o Calixto disse é interessante. Ela, escutando a história dos mártires, ela com 7 anos, pegou na mão do irmãozinho dela e foi para o meio dos árabes, para serem mortos. Aí, de manhãzinha, estava a Teresa junto com o irmãozinho de 5 anos, indo para o campamento dos mouros, dos árabes. E alguém viu ela indo e pararam ela. E falaram, Teresa, onde você está indo?
eu estou indo para os árabes. Mas eles vão te matar. É isso que a gente quer. Porque a gente ouviu falar daqueles que morreram por Jesus. A menina, fantástica. Estuda a vida dela, você fica apaixonado por ela. Apaixonado por ela. Então, é isso que você falou. Então, quer dizer, quando Jesus entende a gente em toda a nossa humanidade. E é tão bom, já que quando você chega para Jesus e fala, Jesus, eu estou sendo tentada nisso. Jesus, eu estou perdendo a minha fé. Voltando a falar de injustiça. O julgamento de Jesus foi tudo injusto. Foi julgado numa hora que o tribunal, por lei, não tinha que acontecer. Que hora que ele foi julgado? Do pôr do sol. Legalmente falando entre os judeus, o tribunal não abre. Fez um julgamento ilegal, ilegítimo. Jesus falou alguma coisa? Não. Porque ele tinha. Não deveria ser daquele jeito, mas foi daquele jeito. Sofreu todas as injustiças. Ele poderia... Tem uma pergunta que é muito interessante, mas a gente não tem resposta. Se não fossem os judeus, os romanos matariam Jesus? Essa é a questão. Eu não sei, mas Jesus morreria de um jeito ou de outro. Ele morreria, ele veio para isso. Na verdade, quem julgou foi o judeu, mas quem executou foi o romano. Sem a vontade dos romanos. Mas eles executaram porque os judeus não poderiam executar penal. Exatamente, Pilatos não queria. Aliás, Pilatos já estava com a denúncia no STF lá de Roma, estava feio pro lado dele. Qual foi a acusação? O Pilatos estava feio. Na verdade, o Pilatos, quando foi para Jerusalém, ele foi porque os caras em Roma queriam... O imperador Tibério queria matar Pilatos. Matar, mas ele tinha muito amigo influente no Senado. Então alguns senadores, se bem que o que causava arrepio nos imperadores romanos, eram o Senado. Quem foi que matou Júlio César? O Senado. Então o Senado lá, Baceto, era reforma radical, meu. Eles não foram... O impeachment do Senado... Era facada, literalmente. O impeachment do Senado romano era 43 facadas, viu? O Pilatos estava com o couro negociado. O Senado, ele tinha parentes, ele tinha cunhados no Senado, amigos no Senado. Os caras chegaram para Tibério e falaram assim, Tibério, é o seguinte, não mata ele não. Se você matar ele, vai dar confusão aqui em Roma, ele tem muito amigo influente entre o Senado e tal. O que eu faço com essa praga? Manda para Jerusalém. Tudo que não prestava ia para Jerusalém. Os piores soldados iam para Jerusalém. Os soldados que sofriam castigo iam para Jerusalém. Aí ele foi para Jerusalém e ele foi com os amigos dele dizendo assim, ó Pilatos, abre teu olho, meu. Se você fizer besteira aqui, ele vai mais. Chega lá até aquela revolta toda. E ele não quer condenar Jesus, porque ele vê que Jesus não é inocente. Aí, os caras vagabundos, pilantras do sumo sacerdote, e o sacerdote diz, ó, a gente sabe, teu pescoço tá na mira do César. Se você não executar esse homem, nós vamos escrever uma cartinha para Roma e dizer, ó, Pilatos está tendo amigo de outro que é um rei aqui. O Pilatos estava... Gente, ele estava numa tensão. Ele estava numa... E quando Jesus disse que ele era filho de Deus, aí que piorou. Se ele é filho de Júpiter, meu Deus, agora eu estou lascado. Se eu fizer alguma coisa com ele, Júpiter vai me condenar, porque eles tinham essa cultura. Ninguém pode ferir o filho dos deuses. Se eu não matar, Tibério arranca a minha cabeça. Aí o que ele faz? E o Pilatos era muito covarde, né? Ele transferiu a responsabilidade para o povo, né? Sim. Apresentando Barrabás. Vocês querem que crucifique Barrabás ou o Cristo? Não, então... Deixou o povo decidir. Mas claro, porque na verdade, quem é que estava na alça da mira? Era ele mesmo.
Né? Então veja, Jesus sofreu injustiça, mas ele foi obediente. Quando ele não fez nada, na verdade, Mansueto, ele estava fazendo. Certo, Lucas? Vou repetir, Meira. Quando ele não fez nada, ele estava fazendo. O quê? Obedecendo. Amém, meus irmãos? Amém. Tá. Então vamos parar aqui?